Olá, queridos estudantes da Estudantes Online, professor Sandro Massarani, e vamos nesta aula falar sobre um dos períodos mais surreais da história, não só da história do Brasil, mas da história mundial, que é o período joanino, quando um rei europeu veio governar a partir da colônia, saindo da Europa e vindo para a colônia. Bem, temos aqui uma pintura do Dom João VI e da sua esposa, a rainha Carlota Joaquina, polêmica rainha, Carlota Joaquina, não se davam muito bem, mal se falavam, moravam em locais separados, tanto em Portugal quanto também aqui no Brasil. Bem, então vamos destrinchar as principais características do período joanino. Um assunto lógico, bem comum em prova. Primeiramente, por que Dom João veio para cá? Então é importante que a gente também, vocês também assistam, a aula sobre o período napoleônico, porque tem tudo a ver com as ações do Napoleão na Europa. O Napoleão ele vai implantar o bloqueio continental na Europa, ou seja, qualquer país europeu que fizesse comércio com a Inglaterra seria invadido pela França. E Portugal ficou então numa situação bem delicada, porque Portugal era bem dependente economicamente da Inglaterra, grande rival da França. E o Dom João, ele tem uma característica assim bem própria do Dom João, é que ele só decide as coisas no último momento. Então ele foi fazendo um jogo entre Inglaterra e França. A França exigindo uma resposta do Dom João, se ele ia aderir ao bloqueio continental ou não. A gente sabe, inclusive, a França vai invadir a Espanha por essas razões, por questões que envolveram também bloqueio continental. Então não era um blefe do Napoleão. Então o Dom João estava preocupado, mas Portugal tem ligações profundas com a Inglaterra, econômicas, alianças diversas com a Inglaterra. E o Dom João estava nessa indecisão. Até que os ingleses fizeram uma sugestão para ele, de que ele viesse para o Brasil, trouxesse grande parte da corte portuguesa e viesse para o Brasil. Não era, pessoal, uma ideia nova. Isso já tinha sido veiculado em alguns momentos. Inclusive, até alguns jesuítas já haviam defendido algo parecido. E por quê? O Brasil, ele era geograficamente, se situaria melhor como capital do Império Português, mais próximo da África e da Ásia, mais próximo das colônias africanas, de Portugal e das regiões que Portugal tinha interesse. Então, geograficamente fazia sentido. Economicamente, o Brasil também tinha muito mais volume comercial do que Portugal. Então, apesar de parecer uma sugestão meio estranha, ela fazia algum sentido, da corte vir para o Brasil. Napoleão ele vai perder a paciência e resolve, então, invadir Portugal. E aí é uma correria danada. Há um caos, a nobreza portuguesa e Dom João eles começam, então, a embarcar tanto em caravelas portuguesas quanto navios ingleses. E isso assusta a população não sabia muito bem o que estava acontecendo, a calada da noite, milhares de pessoas, alguns apontam até 13 mil portugueses, esses cálculos variam, mas estariam se preparando já para vir para o Brasil, muitos com roupa do corpo, carregando baús, carregando móveis, numa correria danada. Dizem, inclusive, que a própria rainha, a Dona Maria, ela corria gritando, não corram, não corram, vão achar que estamos fugindo. É importante lembrar que o Dom João ele não era o rei nesse momento. A gente fala rei Dom João, tá? Não tem, mas por vício de linguagem não tem tanto problema. Mas Dom João era o príncipe regente. Ele governava Portugal, mas oficialmente não era o rei. Por quê? A rainha era a Dona Maria, mãe dele, comentamos inclusive na aula de Marquês de Pombal, que em Portugal ela é conhecida como Maria Viradeira, já que no Brasil vai ser Maria Louca, por quê? Porque ela passa a ter transtornos mentais, e ela então não é apta mais a governar. Então ela continuava sendo a rainha, mas quem efetivamente governava Portugal era o Dom João. E a viagem, então Dom João ele vai partir em viagem para o Brasil, foi uma viagem complicada, muitos dos nobres portugueses não estavam acostumados a uma viagem de algumas semanas, uma viagem meio turbulenta. Nós vamos ter o famoso surto de piolho na viagem, onde
né? Muitas mulheres vão ter que raspar a cabeça, inclusive a Carlota Joaquina, vão botar lenço na cabeça. E isso vai trazer um fato curioso no Brasil, porque muitos brasileiros vão achar que é moda na Europa andar de lenço na cabeça, vão passar a andar de lenço também, mas o lenço era por causa do surto de piolho. Enfim, mas depois de bastante tumulto, turbulência e confusão, a família real vai chegar no Brasil. Primeiro uma pausa na Bahia, depois vem para a capital, que é o Rio de Janeiro. Então, Dom João ele vem para o Brasil, né, fugindo das invasões napoleônicas. A França vai invadir Portugal. A França acaba invadindo Portugal, Dom João sai, e Portugal acaba, né, sendo invadido pela França. Então essa é a razão, ok? Continuando. A primeira medida importante que o Dom João vai tomar ao chegar no Brasil é a abertura dos portos às nações amigas. Pessoal, isso praticamente sepulta a ideia de que o Brasil é uma colônia. Lembrando, no Pacto Colonial, o Brasil só poderia fazer comércio com Portugal. Mas agora, com a abertura dos portos, o Brasil vai poder fazer comércio, por exemplo, com a Inglaterra, de forma legal, sem Portugal ser o intermediário. Então, é praticamente o fim do Pacto Colonial, a abertura dos portos às nações amigas. É uma medida muito importante, muito mesmo. Outra medida importante é, novamente, a permissão de instalação de manufaturas no Brasil. O Marquês de Pombal tinha meio que permitido, a Dona Maria ela cancela, né, no Alvará de 1785, e agora o Dom João novamente permite a instalação de manufaturas, né, no Brasil. E o Dom João vai ter que recompensar a Inglaterra de alguma forma. Né? A Inglaterra não vai fazer essa proteção do Dom João na viagem, porque ela é boazinha, isso, na política internacional isso não tem sentido nenhum. Então, em 1810, nós vamos ter dois tratados, né, que Portugal vai assinar com a Inglaterra. O Dom João foi muito criticado por esses tratados, que é o Tratado de Aliança e Amizade, onde ele vai estabelecer a abolição gradativa da escravidão, mas isso não vai acontecer. O Brasil ele vai prometer acabar gradualmente com a escravidão, né, para atender os ingleses, mas vai demorar assim, muito, muito ainda, né, para abolir a escravatura. Isso foi para poder agradar os ingleses. Os ingleses eles eram os principais traficantes de escravos, mas agora se tornaram os principais defensores da abolição. Uma das razões é econômica, por causa da Revolução Industrial, necessidade de mercado consumidor, mas há também questões sociais na própria Inglaterra. Né? Nós vamos ter, por exemplo, greves de operários ingleses, porque sabiam que o que eles estavam produzindo viria para o Brasil. Mas, lógico, a questão econômica tem mais peso. E nós temos o Tratado de Comércio e Navegação, que tem alguns pontos importantes. Liberdade de culto para os ingleses. Os ingleses são, em sua maioria, protestantes. Né? No Brasil só era permitido o catolicismo, mas os ingleses vão poder ter liberdade de culto dentro do Brasil. Uma outra medida desse tratado que vai gerar problemas no segundo reinado, lá com Pedro II, é o julgamento de ingleses por leis inglesas, né? O julgamento privativo para os ingleses. Isso vai gerar problemas lá para frente. E vantajosas tarifas comerciais, né? Onde os ingleses eles vão ter impostos mais vantajosos que Portugal em cima das mercadorias brasileiras, por exemplo, 15%, tá, de importação para as mercadorias inglesas, 16% para as mercadorias, imposto de importação, né? 16% para as mercadorias portuguesas e 24% para demais nações. Então era mais barato aqui no Brasil importar produto inglês do que produto português. Né? Então, isso foi muito criticado, porque Portugal fica ainda mais dependente da Inglaterra. É muito dependente economicamente. Vamos dar seguimento então. Aqui nós temos uma pintura da coroação do Dom João. Né? A Dona Maria ela falece no Brasil e aí o Dom João é coroado rei. Né? Então é interessante, pela primeira vez temos a vinda, né, da família real europeia para uma colônia e temos também a coroação de um rei. O Dom João, pessoal, ele gostava bastante do Brasil. Né? Ele, de certa forma, também foi bem recebido no Brasil. A Carlota Joaquina não. Ela odiava mortalmente o Brasil. Então, o Dom João ele gostava do Brasil,
A sede do governo vai ser no Paço Imperial, ali no centro do Rio, e o Dom João vai receber de presente a Quinta da Boa Vista, né, em São Cristóvão, onde ele vai morar. Tá? Então ele gostava do Brasil, gostava de passear no Brasil, gostava de estar aqui. Né? Isso também é interessante. Então é uma relação que ele vai ter no Brasil, não foi uma relação muito conflituosa, não. Óbvio, tem problemas, né? Mas não é uma relação de resistência. Né? O Dom João, o Brasil vai se tornar uma sociedade corte. A gente carrega muito disso até hoje. Né? Até alguns pontos bem negativos, ao meu ver, como, por exemplo, a ideia de muitas vezes uma pessoa se achar mais importante que a outra, né? A famosa frase brasileira, né? Você sabe com quem você está falando, né? Enfim, isso é uma forma de, né, tentar se mostrar superior ao outro, que é característico bem de uma sociedade corte, de uma nobreza. Lembrando que até na época do Império, Pedro I e principalmente o Pedro II, o Brasil vai continuar tendo uma nobreza. Bem, vamos lá, continuar com as características do período joanino. Fundação do Banco do Brasil e da Casa da Moeda, né, medidas aí econômicas importantes. Esse Banco do Brasil não é o mesmo que temos hoje. O que nós temos hoje veio a partir do Barão de Mauá. Esse, nós vamos ver em uma aula futura, vai ser levado à falência pelo Pedro I. A criação do Jardim Botânico era o lugar preferido do Dom João. E é verdade, sim, o Dom João adorava muito frango, andava com pedaços de frango no bolso. Mas a gente tem que ter cuidado, pessoal, para não caricaturizar, por exemplo, muito a monarquia. Às vezes a gente vê os filmes e séries, trata a monarquia como algo bem debochado, como uma comédia. Não é bem isso. Tá? Inclusive, a própria vinda do Dom João para cá, alguns vão ver como uma fuga, outros vão ver como uma estratégia de sobrevivência da monarquia. E a monarquia portuguesa, ela sobreviveu ao Napoleão. Ao contrário, por exemplo, da monarquia espanhola, que naquele momento foi, né, conquistada pelo Napoleão. O Napoleão acabou colocando até o irmão dele para governar a Espanha. Então, a gente tem que ter um certo cuidado com representações meio cômicas e debochadas da monarquia. Isso veio muito com a República, uma forma de deslegitimizar. Né? Bem, o Dom João ele vai criar cursos superiores aqui no Brasil, né? São os primeiros cursos superiores, principalmente medicina, Bahia, Rio de Janeiro, vai ter curso de direito, vai ter implantação de academias militares, né? Então isso também é interessante também. Vamos ter missões artísticas e científicas no Brasil, as mais famosas, a missão francesa e a missão austríaca. A missão francesa, famosíssima no quesito das artes e arquitetura, né? O Debré, o Le Breton, Montigny. Debré, o famosíssimo pintor. Interessante, esses artistas franceses apoiavam o Napoleão. E quando o Napoleão é derrotado, eles perdem espaço na França. E aí o Dom João, que tinha como um de seus objetivos europeizar o Rio de Janeiro, ele vai trazer essa galera francesa que estava meio abandonada lá, porque apoiava o Napoleão. Então, esses franceses, que eram artistas importantes, figuras importantes na França, mas que estavam por baixo, eles vêm para o Brasil. A missão austríaca ela também é bem importante, do von Martins, do Spix. Por quê? É uma missão mais científica, questão de botânica, estudar os povos indígenas. Na missão austríaca vamos ter documentos interessantes e textos dizendo já que o Brasil é uma síntese, a mistura de três povos, né, europeus, africanos e índios. Apesar de ter aquele olhar colonizador europeu, de que o índio só seria feliz se adotasse valores europeus e tal, mas já tem um olhar científico, né, nessa questão da sociedade brasileira. O Dom João vai criar a Academia de Belas Artes, Academia Real, né, aí junto com a Missão Francesa, e vai criar a Biblioteca Real, que hoje é a Biblioteca Nacional. Né, a Academia Real é o Museu Nacional, né, ambos no centro do Rio. A fundação da imprensa rege a imprensa do rei, né, a máquina para imprimir panfletos. E o Brasil vai ter, principalmente começando no período regencial, uma intensa atividade política, né, com muitos panfletos, jornais, textos impressos. E a imprensa régia vem, então, com o Dom João. Em termos de política externa, o Dom João ele vai conquistar a Guiana, né, que pertencia à França. Portugal estava em guerra com a França, lógico, e conquista a Cisplatina, que depois viria a ser o Uruguai, que pertencia à América Espanhola, né, a Espanha, lembrando que a Espanha era governada pelo irmão do Napoleão, então Portugal também estava em guerra
com a Espanha. Depois esses territórios, a Guiana será devolvida e a Cisplatina, né, vai fazer parte, nós vamos ver na aula de Segundo Reinado, né, de uma série de guerras brutais, que inclusive faz parte aí a Guerra do Paraguai. Depois a Cisplatina se tornaria o Uruguai independente. E em 1815, oficialmente o Brasil deixa de ser colônia. Nós vamos ter a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido, junto com Portugal e Algarves, uma região portuguesa. Então, o Brasil, em 1815, dentro do contexto do Congresso de Viena, que já está discutindo uma Europa pós-Napoleão. Napoleão foi derrotado, né, na Batalha de Waterloo, na Bélgica, em 1815, derrota definitiva do Napoleão, e o Brasil vira reino, né, junto com Portugal. Então, oficialmente, deixa de ser colônia. E em 1817, nós vamos ter uma revolução separatista, que é a Revolução Pernambucana. Pernambuco estava em franca decadência, né, tinha sido a principal capitania no Brasil colonial, pela questão do açúcar. O comércio do açúcar também sofreu vários reveses. E também Pernambuco está insatisfeito porque Dom João está cobrando muitos impostos para poder sustentar, né, no Rio de Janeiro, sustentar a corte. Lembrando, pessoal, o Rio de Janeiro era quase que um pântano, não era uma cidade muito grande. Dom João vai chegar com milhares de pessoas que mal têm onde morar. Muitas pessoas tiveram que sair de suas casas. O famoso ponha-se na rua, né, se aparecesse um PR pintado na sua casa, de príncipe regente, né, teria que sair da sua casa, deixar a casa para os portugueses que estavam chegando, né, para a corte. Enfim, então a Revolução Pernambucana teve uma participação de parte do clero de Pernambuco, né, a participação de parte do exército e até de membros da maçonaria, uma sociedade secreta, tinha influências iluministas e tal. Então a Revolução Pernambucana quer proclamar uma república, né, chega a proclamar uma república em Pernambuco e depois é derrotada. Então uma revolta separatista importante. Pernambuco vai ser um barril de pólvora. Nós vamos ter várias revoltas em Pernambuco. E nós vamos ver, como a Confederação do Equador, por exemplo, em 1824. Bem, pessoal, Napoleão foi derrotado em 1815. Nós já estamos em 1820 e Dom João não quer ir embora. Como comentamos, ele gosta do Brasil, né, e de certa forma se ambientou aqui. Mas Portugal começa a se sentir humilhado. Os portugueses estão sem rei lá. Muitas vezes quem chega a governar administrativamente Portugal é o Lord Beresford, o inglês. Então, estoura em Portugal, em 1820, a Revolução Liberal do Porto, ou a Revolução das Cortes. Qual era o objetivo desse movimento? Exige o retorno imediato de Dom João e a implantação de uma Constituição. É um movimento liberal, né, que é então o retorno do rei, mas não mais um rei absolutista, né, que mandaria em tudo, mas sim um rei que obedeceria a uma Constituição. Ok? Então há a criação de uma assembleia chamada Corte de Lisboa para decidir a forma, né, dessa nova Constituição, e deputados brasileiros, com destaque para o José Bonifácio de Andrade Silva, deputados que vão para Portugal para poder também discutir essa Constituição. Isso vai ser, né, um ponto fundamental, nós vamos ver na próxima aula, para a independência do Brasil. Ok? Então, Dom João vai regressar em 1821, há um juramento aqui, né, aceitando a Constituição também. Só que Dom João não leva o filho dele, o Pedro, né, que vai se tornar depois o Pedro I. Por quê? O Dom João sabia que o Brasil agora estava muito maduro para conseguir uma independência. O Dom João, pessoal, ele montou toda uma estrutura político-administrativa, somente no Rio de Janeiro, para o Brasil ser independente. Porque, na verdade, ele ficou aqui, né, governando. Então, ele foi perspicaz nesse momento e ele vai deixar o Pedro aqui e ele retorna para Portugal, porque ele sabia que se houvesse, né, disputas pela independência, o Pedro poderia participar e manter uma continuidade, né, com o que ele tinha realizado. Então, o retorno de Dom João marca o fim do período joanino e o início, que nós vamos ver, do embate pela independência do Brasil. E como falamos no início da aula, é um momento único,
né, de uma corte única, a primeira vez que um rei europeu veio para a América, né, e veio para governar, é uma metropolização da colônia, muitas vezes a gente chama, e que vai praticamente montar uma estrutura que o Brasil vai usar para ser independente. Espero que vocês tenham aprendido bastante, bons estudos e até a próxima aula.